Você sabia que é possível fazer um test drive no seu livro antes de lançá-lo? Para saber a possível opinião do público e se você está indo no caminho certo? Essa edição do Quarta Capa vai te apresentar o trabalho dos leitores betas, além de uma conversa super bacana sobre representatividade com as autoras Olivia Pilar e Lavínia Rocha, do livro Formas Reais de Amar. O autor relata sua experiência de educação popular, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançados pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Eu comecei o trabalho como beta reader a partir de uma amizade com o autor. E eu conheci o Augusto Alvarenga em 2014, numa Bienal, li o livro Um Amor Café em Nova York, fiz a resenha do livro e comecei a conversar muito com o autor, a gente fez uma entrevista e conteúdo para o blog, e a gente desenvolveu uma amizade, e um dia, do nada, o Augusto virou para mim e perguntou se eu queria ler Um Amor no Café em Nova York 2 antes da publicação. Eu não fazia ideia do que era o beta reader, e aí eu conheci esse trabalho com ele, é um trabalho voluntário, que a pessoa basicamente vai ler a história antes de ser publicada e vai dar um feedback para esse autor, falando se uma cena faz sentido ou não, se o personagem pode ou não ter aquela ação, se acha que os leitores vão aceitar aquela história do jeito que tá, ou se tem alguma coisa que pode melhorar. Eu gosto muito da área de português, então eu acabo, se eu vejo algum errinho ali de digitação, ou se eu acho que uma frase pode ser estruturada de uma forma melhor, eu coloco uma nota ali pro autor aceitar aquela sugestão ou não. Mas é sempre legal lembrar que o beta ele não escreve o livro com o autor, ele vai ler a história e dar a opinião dele sobre aquilo. O autor decide ou não se ele vai mudar a história ou não, dependendo do que ele acha ali, se é relevante. A minha experiência com os leitores betas, na verdade, começou em 2015. Eu estava para lançar meu segundo livro, tinha escrito ele. E eu senti que eu precisava de alguém para dar uma lida e um feedback mais profissional ou mais de leitor mesmo, que não fosse aquela coisa da família do tipo, nossa, tá incrível. Eu queria alguma coisa mais profissional que pontuasse erros, que puxasse minha orelha em certas coisas ou que falasse que certa ponta ficou solta ou não. Porque quando a gente escreve o livro na nossa cabeça, a história é completa, os personagens têm família, tem tipo todo o background, mas às vezes a gente não escreve aquilo de uma forma clara para os leitores que não conhecem, e eu acho que essa é a importância. O trabalho de beta ele é muito especial e a relação que você desenvolve com o autor enquanto você acompanha esse trabalho é muito legal. E eu sou muito feliz, assim, de todos os livros que eu já consegui acompanhar com esse trabalho, e teve um em específico que foi 1+1, A Matemática do Amor, que é do Augusto Alvarenga e do Vinícius Grossos, que eu li enquanto eu tava fazendo autoescola. Então, no intervalo das aulas da autoescola, eu tava lá com o celular, louca, lendo os capítulos que eles iam me mandando à medida que eles escreviam. Então foi muito especial, é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele, que é uma história diferente do que a gente vê no mercado editorial hoje em dia. É um livro com temática LGBT, é muito relevante e é muito fofinho, assim. Tem a palavra que descreve o livro é que ele é muito fofo, e foi uma experiência que eu realmente não consegui desgrudar da história enquanto eu lia como beta, e aí o livro foi lançado e eu reli ele na edição física, então é uma história que eu tenho muito carinho mesmo. É muito gostoso, porque eu sempre falo que escrever é um processo muito solitário, porque é sempre eu e meu computador ali, e minhas ideias, e eu não fico trocando, né, tipo, não fico conversando muito com outras pessoas enquanto eu tô focado no processo. Não existe muito um curso para virar beta reader, é mais um trabalho voluntário que você passa por paixão em literatura mesmo, e vem muito de convite de um autor. Você não sai espalhando o seu cartãozinho e fala, oi autor, eu posso ser seu beta reader, porque é muito uma relação de confiança também. O autor está entregando um texto que vai ser publicado depois por alguma editora, que vai ser uma fonte de renda para ele. E se ele entregar para alguém que vazar esse texto na internet, sabe? Você precisa ter essa confiança com o autor. Olha, eu já soube de casos de alguns leitores betas que vazaram parte do conteúdo do livro ou que espalharam coisas que não deveriam, que é um problema. Mas eu particularmente nunca tive esse problema, assim, eu tenho pouquíssimos leitores beta, geralmente são 2 ou no máximo 3. Tem que ter muito cuidado, por mais que a pessoa não faça na má intenção, a gente sempre tem que ter um resguardo, assim, pra não vazar e tal. É algo muito especial, porque é um sonho de uma pessoa que estava dentro da cabeça dele, que passou pro papel em forma de palavra, e aí chega na livraria, o livro pronto, e você vê os leitores comprando o livro e comentando aqueles personagens que você viu a construção deles ali. Então é algo muito especial mesmo.
propósito dos contos era fazer histórias de princesas não brancas com um casamento real de pano de fundo. Não necessariamente ele precisa ser a ideia central da história. E a gente ficou bem livre, a criação do enredo, se seria um reino fictício, se seria uma realidade, seria um romance assim, um assado. Então, assim, ficou bem diverso, assim, a gente só tinha o tema casamento real e protagonistas não brancas. E aí daí a gente foi criando as histórias e tudo mais. A gente não lia uma das outras, então as histórias elas não são conectadas, mas a gente sabia mais ou menos, né, o que cada uma tinha feito e tudo mais. E daí escrevemos a coletânea. A coletânea, além da Lavínia e de mim, tem também a participação da Solane Quioro e da Val Alves, que são nossas amigas, colegas próximos de profissão. E a gente não vai falar dos contos das duas para não ter o perigo de errar alguma coisa, mas assim, falando do meu conto, que chama A Mara do Reino das Marés, é a história de uma princesa que ela recebe uma notícia que ela não estava preparada, não é uma notícia ruim, mas é uma notícia que ela não estava preparada, e aí ela fica meio assim balançada, sem saber o que fazer, e resolve viajar para algum lugar, e para ter umas experiências novas, assim, que ela como princesa não teve a chance de viver. E eu me inspirei muito em 2 filmes, um foi A Filha do Presidente, com a Kate Holmes, e outro foi Curtindo a Liberdade, que são histórias as duas são histórias bem parecidas, assim, filhas do presidente dos Estados Unidos, que tem a chance de sair um pouco dessa vida de, não celebridade, mas dessa responsabilidade de ser filha de um diplomata, uma coisa assim. O meu conto já é uma realidade totalmente inventada também, mas muito inspirada na nossa realidade. Então, por exemplo, tem o Brasil, só que no Brasil não é um país, é o Grã-Brasil, a região do Grã-Brasil. E cada estado, como a gente conhece no meu conto, são reinos. Então, tem o reino de Minas Gerais, só que há muitas décadas ele se separou. Então, tem o reino de Minas, o reino de Gerais. A Lorena, que é a minha protagonista, ela é do reino de Minas, herdeira ao trono de Minas. E tem o Raul, que é o herdeiro ao trono de Gerais. Só que os 2 reinos eles estão vivendo problemas políticos, sociais, uma crise econômica complicada. E eles têm que se unir para tentar resolver essas questões que eles estão... Só que o problema é que os reinos se odeiam, eles são inimigos e tal, se separaram, nem se conhecem direito e tudo mais. Então eles vão ter que enfrentar alguns problemas externos e também internos, porque eles acabam se relacionando para poder resolver tudo que eles têm que resolver por ali. A ideia surgiu, na verdade, não foi da agência, das donas da agência, foi de uma outra escritora, que é a Bárbara Moraes, autora da trilogia Anômalos. Ela teve uma ideia de fazer uma coletânea, uns contos com princesas não brancas. Ela passou essa ideia para a Thaís e para a Guilhaga, que são as pessoas responsáveis pela agência Página 7, e elas fizeram essa escolha das escritoras e convidaram nós 4. Falar sobre representatividade sempre foi assim, o nosso foco. A Val Alves acabou de começar, ela foi a estreia dela na escrita e tudo mais. Na coletânea, ela já escrevia antes, mas assim, a publicação e tudo mais. E eu, a Olivia e a Solane já tínhamos outras publicações e tudo mais. E a gente sempre tentou bater nessa tecla de falar de representatividade, de falar sobre protagonistas que não sejam brancas e tudo mais. E daí acho que a coletânea veio casando assim, com os nossos objetivos, com o que a gente pensa para a nossa escrita, para o nosso público e tudo mais. Então foi muito legal de escrever e foi uma oportunidade muito legal de juntar todos esses textos num livro só. A nossa mensagem, assim, eu falando como uma mulher negra, acho que para a Lavínia também, é que as mulheres negras elas podem ser o que elas quiserem, inclusive princesas. Então, pra gente, para mim foi muito isso de... Quando criança eu não tive essa representatividade, eu não vi isso na novela, eu não vi isso em filme, em série, em desenho, que era o que a gente deveria ter visto, não vi em literatura. Então, eu ter a chance de fazer uma coisa dessa para meninas e adolescentes é uma coisa que me emociona e eu acho que faz bem, assim, para mim, e saber que eu tô trazendo alguma representatividade para a vida delas, de algum jeito. Então, acho que é isso, eu falando como mulher negra. No meu caso também, a minha princesa é bissexual, então o meu conto é bem representativo em vários sentidos. Ver que as pessoas estão se reconhecendo, se encontrando, sabendo que podem ser princesas, podem ser o que elas quiserem ali dentro daquele universo, é importante, sabe, pra gente como escritora e como mulher negra também. A coletânea Formas Reais de Amar está disponível em formato digital também no site da Amazon. E aí, gostou do programa de hoje? Essa e outras edições do Quarta Capa você pode encontrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/PUC-TV-Minas. Aproveite e siga a gente também nas nossas outras redes sociais. Tchau! Meu nome é Alex Gabriel e o livro que eu super indico é o livro Proesia.
que é um livro recém-lançado do meu amigo Pedro Muriel. Ele foi lançado no ano passado e é um livro de prosa poética. Eu super indico pela sensibilidade, pela qualidade dos versos.